Fala, minha gente, alô você, muito boa noite. Você que nos acompanha aqui em mais uma sexta-feira e mais um podcast. Bora conversar com Chico Neto. Estamos aqui, são 19 horas e 15 minutos, como a gente divulgou durante toda a semana. O nosso convidado já está aqui, o vereador Reginaldo Firmino Bento. De antemão, queria te agradecer pela presença, Reginaldo, e com certeza, né, estamos aqui à inteira disposição para bater esse papo, uma hora e alguma coisa, com certeza, falar sobre a política de Pacajus, o que pensa, o que já fez o Reginaldo pela política de Pacajus. Boa noite. Boa noite, Chico Neto, boa noite, telespectadores do podcast Bora Conversar, boa noite, Luciê, boa noite, Edna, que se encontra aqui no estúdio do podcast, dizendo a nossa satisfação de estar aqui. Eu já tinha me convidado anteriormente, alguns compromissos não pude estar, mas eu estou aqui para a gente conversar, fazer esse bate-papo e ficar à disposição do programa, do podcast, né? Bora Conversar, para, como você colocou, fazer esse bate-papo e a gente poder aqui ter essa oportunidade de conversar aqui com o seu público, com as pessoas que lhe acompanham no dia a dia. E hoje eu tenho certeza que nesse horário o podcast Bora Conversar já é líder de audiência aqui, porque você tem buscado fazer um podcast de informação, de dar às pessoas que possa conhecer e possa se informar da vida e do dia a dia dos seus convidados quando você traz aqui. Quem é um cidadão Reginaldo Firmino? Eu falo assim porque nós estamos aí para o mundo. E muita gente pode até me conhecer, pode conhecer você, mas outras não. Enfim, quem é o cidadão Reginaldo Firmino? O Reginaldo Firmino Bento, hoje estou vereador de Pacajus pelo 4º mandato. Estou na Câmara Municipal desde 2013, mas tenho minhas raízes praticamente dentro da minha adolescência lá na cidade de Chorozinho. Depois vim morar aqui em Pacajus no ano de 96 e a partir desse momento trabalhei quase 9 anos na Vicunha, ali, empresa de Pacajus. Depois da Vicunha tive a oportunidade de ser assessor parlamentar do professor Zé Valdinho, enquanto teve vereador na Câmara Municipal. Fui filiado ao Partido dos Trabalhadores por quase 25 anos da minha vida, da minha militância política. E hoje estou no segundo casamento, dos 2 casamentos tenho 4 filhos, o Gabriel Jorge e o Antônio Mateus do primeiro, e no segundo a Maria Rita e o Luiz Fernando, a minha esposa a dona Liliana, e sou formado em administração de empresa. E tenho dentro da minha vocação essa militância na política, Chico Neto. Olha, é importante frisar, né? O Reginaldo até na sua fala, faz questão e menciona com muito orgulho, com muito prazer. Reginaldo cursou o seu ensino primário, fundamental, na cidade de Chorozinho, foi um vendedor de picolé e hoje nem... fazer que nem outro assim, nem um demérito, mas assim, galgou mesmo de baixo, Fala na verdade, eu iniciei questão, de vendendo picolé, mas na verdade eu gosto de vender, porque eu fui vender, foi de din-din mesmo. Din-din, chup-chup. É de din-din mesmo, porque foi onde eu passei o maior tempo, fazendo esse trabalho. E é como eu disse, não é para se valorizar, mas dizer que como é importante. Acho que nos dias de hoje ainda algumas coisas que eu aprendi lá atrás, na condição de vendedor, de din-din, de saber da importância que aquilo eu carrego pela vida toda, e é como se não para dizer, não para vangloriar, mas dizer que foi um momento importante na minha vida, que ainda hoje eu trago ensinamento daquele momento que eu passei lá na cidade de Chorozinho, sendo vendedor de din-din. Um aprendizado, Reginaldo? Sim, um aprendizado. Aprendizado, a gente se sente parte de responsabilidades, como eu digo, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, hoje eu vou fazer, se Deus quiser, dia 11 de outubro, 48 anos, Chico Neto, mas dentro dos 11 anos, 10 anos que eu tenho responsabilidades na minha vida que eu carrego até hoje. Então, é importante a gente começar na nossa vida tendo responsabilidade cedo, que a gente vai dando valor às conquistas que a gente vai conseguindo ao longo da vida. Paizão ajudou muito? Ajudou e hoje, na verdade, eu sinto muita falta porque eu tive... Meu pai foi uma pessoa que leiga, por exemplo, mas que gostava muito da questão política
E, na verdade, a minha ida, né, que eu sou um cara que sempre trabalhei nos bastidores da política, e depois foi que eu vim ter a coragem, eu digo assim, de estar candidato, de ser candidato. E era um sonho dele, ele gostava da questão política, e aí, mas em junho de 2016 foi acometido com CA e depois de 40 dias veio a falecer em agosto de 2016, e ele me faz muita falta, porque ele, na sua sabedoria, no seu silêncio, ele nos ensinava muito. E aí eu tenho ainda, né, no meu telefone a saudade ainda, de vez em quando eu me pego. Como era o nome dele, Adilson? Luiz Bento. Luiz Bento, no olhar já dizia tudo? Dizia tudo. E eu, às vezes, de muito tempo na minha vida, eu vou ligar pro pai, e olhar na minha agenda, e as fichas às vezes demoram a cair. Sim. A ficha demora a cair. E foi uma pessoa que, como você colocou, de poucas palavras, mas de muita atitude, e com olhar, nos dizia tudo, se reprovava ou se gostava do comportamento dos seus filhos. E tenho nele um exemplo de pessoas uma referência que carrego por toda a minha vida. É um legado, né? Isso, é um legado que, na verdade, ele é a minha mãe. Sua mãe viva ainda? Viva, uma pessoa que sempre do lar, pessoa que pode dizer que só faz o nome dela, mas que às vezes com muita sabedoria, com muita... tem essa missão, né, de hoje, né, de 2016 em diante ficar. Nós somos em seis irmãos, 3 homens e 3 mulheres, né? Mas são homens, coincidentemente, eu falando dela, ela ligando aqui pra mim, viu? Aqui, mãe. A mãe é mãe, tá vendo aqui? Palavra linda, viu? Coincidentemente, eu não tenho mais, viu? não. Ao vivo mais. Aqui, você vai ter que me permitir. Fica à vontade. Com certeza. Mãe, eu tô aqui no programa de TV aqui, terminar eu ligo pra senhora, viu? Tá, a benção. Coisa linda, né? Reginaldo, uma pergunta assim, até uma curiosidade, não só minha, mas como muita gente que nesse momento está em casa. E o que fez o Reginaldo botar o pé na estrada e ingressar na política? Chico Neto, é como eu falei para você, eu fui um cara que comecei a militar na política muito cedo, né? Posso dizer para você que, falando, por exemplo, da questão eleitoral, mesmo você tem idade de votar, mas desde 89 que eu acompanhava a questão da militância política. 89... Sempre está envolvido, sempre, né? Envolvido, né? Até sem ter idade para votar, mas sempre votando, sempre militante, sempre fazendo alguma coisa política. Eu sempre... Eu costumo dizer que eu disse pro meu amigo, por exemplo, esses dias conversando, e ele me fez essa pergunta, o Demberg me fez essa pergunta. Sim. E eu disse a ele que a questão eleitoral, a primeira coisa que eu lembro de campanha, que eu participei, mas muito novo, com 8 anos de idade, foi na campanha de 86, na primeira campanha de governador de 86, mas na política, da questão da militância, eu fiz de tudo. Quer fazer de tudo? Entregar panfleto, montar palanque, montar gambiarra para fazer os comícios, fazer grude para botar os cartazes. Então eu fiz de tudo nesse processo eleitoral da política. E aí foi passando, 94, também participei de campanhas, 92 no Chorozinho também participei de campanhas. E aí eu fui vivendo um passo de cada vez nos bastidores. E aí fui participando da questão, depois do Partido dos Trabalhadores, de eu ingressar no partido, né, enquanto filiado, eu comecei a participar das que levou a você para o Partido dos Trabalhadores? Partidária. Na verdade, desde 89 que eu Tanto é que você era chamado de Reginaldo do PT. Desde 89 que eu me identificava com a questão do Partido dos Trabalhadores. E aí, fiz militância no partido. E desde 96 que eu sempre votei nos candidatos, né, ligados ao PT. E aí, a partir desse momento, eu fui ganhando um espaço, por exemplo, na Vicunha, né, eu fui... a primeira eleição da minha vida que eu disputei foi sendo na CIPA da Vicunha. Foi a primeira eleição da minha vida. Eu disputei a eleição e lá fui o candidato mais votado, fui ser o vice-presidente da CIPA e, consequentemente, militei no sindicato, na época, o Sindicato Têxtil. Tive essa relação com o Sindicato Têxtil também. E, a partir disso, começou a militância com relação à questão do Partido dos Trabalhadores. Quando foi em 2001 que o partido retornou em Pacajus, foi feita primeiro uma comissão provisória do Hamilton presidente, né, Hamilton, Zé Valdir, Antônio João. Aí eu já estava no partido naquela época, filiado aqui em Pacajus, né, porque Pacajus
reativou o partido, e aí eu já a gente participava do movimento de igreja, e aí a gente já teve a oportunidade de fazer em Pacajus a partir de 2001, estar no Partido dos Trabalhadores. E aí, ativamente, a questão da política de Pacajus, eu posso dizer que eu participei ativamente desde a campanha de 2004. Na campanha de 2004, onde depois que o PT reativou, foi a primeira campanha que o PT participou, e tinha alguns companheiros na época queriam a candidatura própria, e a gente, eu, Zé Valdir, finado Cristiano Aguiar, Idelvânio, Zé Maria Pinheiro, GG, o próprio Timaço aí, viu? O próprio Glauber, a gente pensava que era importante o partido naquela época não ter a candidatura própria e apoiar na época apoiar o FAM, para a gente garantir fazer um vereador, que era o objetivo do partido. E aí, assim, a gente teve uma prévia, eu na época eu fui a pessoa que escreveu a tese defendendo que naquele momento, apesar de ser antagônico, o FAM na época do PSDB e o PT, era importante o Partido dos Trabalhadores apoiar o FAM e garantir o apoio aos vereadores, à coligação, e o PT pudesse, de fato, fazer o primeiro vereador do PT em Pacajus. E aí a gente fez essa estratégia na época. Na época nós fizemos uma coligação, se a minha memória não falhar, né? Foi PT, PSB, o PHS e na época era o PSDC, que era do Elisaldo Guerreiro. Enfim, nós fizemos uma coligação com esses partidos, e essa coligação tinha nomes como professor Zé Valdir, o finado Cristiano Aguiar, pelo Partido dos Trabalhadores, o Bosco da Cagé, se não fala a memória, e no PSB tinha o Dete Falcão, o finado Augusto Carvalho. Aí tinha um time, né, considerável. Esse time todo, essa coligação na época, a gente entendia que a gente fazia um vereador. E daquela eleição de 2004, foi a eleição que diminuiu, era 17 vereadores, veio para 10, né? Então houve essa questão. E aí na época, como existia mesmo no PT divergências, parte das pessoas que não queriam apoiar o FAM ficaram meio ausentes do processo, e eu fui, naquela época, mesmo trabalhando na Vicunha, eu fui praticamente obrigado a fazer a coordenação dos candidatos a vereador do PT. E a gente fizemos essa coordenação, fizemos um trabalho, e no PT ficou muito claro que podia disputar a vaga, que era o Zé Valdir e o finado Cristiano, praticamente contra o finado Augusto Carvalho também, que já tinha sido candidato em 2000, estava aquela. E a gente fomos, e ao final o FAM ganhou a eleição, como a gente imaginou que ganharia, e o PT fez o vereador. A coligação fez um vereador e o PT fez o vereador, que foi o Zé Valdir, na época tirou... Ou seja, o planejado deu certo. O Zé Valdir tirou 433, ou foi 433 ou foi 432 votos. O Zé Valdir ganhou do Augusto por 2 votos. Ganhou por 1, se empatasse o Zé Valdir, como tinha mais idade que o Augusto, assumiria. Então, essa foi a situação, o cronograma da gente deu certo. E aí, a partir daquele momento, eu já estava com quase 9 anos na Vicunha, saí da Vicunha e vim ser assessor do Zé Valdir na Câmara Municipal. E a partir daquele momento, eu me aproximei muito mais das lideranças estaduais, né, na relação, junto ao deputado, na época, deputado estadual José Guimarães. Coordenei 3 campanhas do deputado Guimarães aqui em Pacajus. Coordenei em 2006, coordenei em 2010 e coordenei em 2014. Foi a última vez que votei no Guimarães. Essas 3 campanhas coordenei, mas assim, até 2010 eu não me via candidato, né? Para responder a sua pergunta, até 2010 eu não me enxergava candidato a um cargo eletivo, por causa do grau de dificuldade, por causa da luta. Só que depois de 2010 eu fui, e aí para ser justo, tem uma pessoa que na época a gente coordenou a campanha junto, e ela teve 2 pessoas, mas mais ela, a época a Janaína, que trabalhava com FAM, olhou para mim e disse: você tem que ser candidato a vereador em 2012. Uma questão assim. E o próprio Firmo, na época, trabalhava, também estava na equipe da época da campanha Guimarães Federal e Zé Ulisses Estadual, disse: rapaz, realmente é importante você fazer isso. Mas mesmo assim,
Na época eu trabalhando com o Idelvani não achava interessante, né? Porque tinha outros projetos, não, você vai ajudar mais de outro jeito, mas eles me convenceram que em certo momento a gente na política tem que contar os votos. E aí colocaram isso na minha mente, e eu fui para casa, conversei na época com a minha família disse, se você quiser, a gente apoia, e eu me determinei. Na época o Zé Guimarães também nem achava era interessante, mas enfim, eu fui, e graças a Deus em 2012, do jeito que eu faço campanha, do jeito que eu encontrei, mesmo com a dificuldade, eu tirei 852 votos. Uma surpresa, porque na verdade é a primeira eleição, e de lá para cá a gente tem conseguido aumentar os nossos votos, e graças a Deus tem conseguido permanecer na Câmara Municipal. E depois da primeira eleição, meu irmão, a gente vai sendo, é uma estrada que a gente vai caminhando e a gente vai até se descobrindo mais. Na minha cabeça tinha, rapaz, vou disputar um mandato, e depois, que na verdade, eu depois em 2013, 14, eu fui decidir que seria candidato à reeleição dia 31 de dezembro de 2015. Eu tinha aquela coisa que, na verdade, mas ao longo do tempo a gente tem amadurecido, tem encontrado alguns amigos que têm nos juntado nessa caminhada, e a gente estamos aí no 4º mandato na Câmara Municipal, aí cada dia mais procurando aprender mais e fazer o que é para fazer. O vereador é aquela pessoa que tem que saber que a sua principal missão é ajudar o povo da nossa cidade. Edna, viu teu boa noite aí, trazer a relação dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Boa noite, Edna. Boa noite, Chico Neto, boa noite, o vereador Reginaldo Firmino. A gente agradece demais a sua presença aqui no Bora Conversar, né? Seja bem-vindo, e com certeza a gente, né, pacajuense, ficamos muito felizes, né, da sua trajetória, né? Um rapaz que, como você... eu acho muito legal você, né, botar isso fugir às suas origens, né? Isso mesmo, então, parabéns aí, né? Então é isso mesmo, perseverança, que a vida tá aí para ser corajoso, né? Não pode, então, o guerreiro não foge à luta, diz o velho ditado. Isso mesmo, né? Aí boa noite também, Luci Costa. E vamos aqui aos nossos apoiadores, né, que apoiam esse projeto, Bora Conversar com Chico Neto, toda sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, a gente tem o apoio do melhor salgado da região, né? Deguste Salgados. Um abraço, André. O melhor, né? O André aí sempre apoiando aqui o nosso projeto. Ariel iPhones, qualidade, procedência e garantia. É aqui no Ariel iPhones e acessórios. Você acredita nisso, né? Escritório de advocacia Sâmia Brilhante, doutora Sâmia, Cecil aí sempre apoiando a gente. Marciano Som Sem Limite, um abraço também. LX Telecom, sua nova conexão, né, do nosso amigo Luiz, né? Então vamos, Nacional Gás Butano, né, 58 anos, uma família à disposição do seu cliente. Ana Fotos, eternizando momentos. Rio Mar, Ponto dos Frios, né? Nosso amigo Jocilano, que nos apoia também. Um abraço a todos. A galera que está com a gente aí, esperamos, se você quer divulgar a sua marca, né? Entre em contato com a gente, 9415-3638, 9415-3638, e com certeza ajude-nos a manter esse projeto, né, em evidência. Reginaldo, me diga uma coisa, o que te faz mais feliz, sabendo como você bem falou, 4º mandato, o que te faz mais feliz na política? Chico Neto, o que me realiza mais na política, primeiro que eu tenho os mandatos como se fosse uma missão, né? Quando a gente tem como missão, a gente se cobra muito. Mas o que eu me sinto mais realizado é quando a gente, através do nosso mandato, a gente consegue de fato ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, às vezes, não é financeiramente, mas ajudar as pessoas comprando a ideia delas, levantando algumas bandeiras. Acho que isso nos dá pra gente uma alegria, né? Não por vaidade, não por ego, mas lutar por algo que vá beneficiar o coletivo. Acho que isso é o que... Tem aquele ditado que diz assim, a certeza do dever cumprido. Eu acho que é por aí, justamente você levar naquela linha de conduta, onde que na verdade vai ajudar o próximo. E a né? política permite você ter algumas atitudes
que você não tem a dimensão de quantas pessoas vão ser beneficiadas com a ação sua. Então, a ação de ajudar o coletivo é uma questão que me realiza na questão da política. Reginaldo hoje faz parte da base aliada, afinal, aliás, são 14 vereadores, apenas o Bruninho não apoia o prefeito Edilson das Casas, né? Como é que você vê a gestão Edilson das Casas hoje? Está cedo, 1 ano e alguns meses, enfim. Qual a avaliação você faz da gestão Edilson das Casas? Assim, para que, bem coerente, digo para você uma certeza. A convicção que eu tenho e certeza que ao final de 28 o nosso Pacajus vai estar melhor do que está hoje. Isso aí eu tenho uma certeza disso. Certeza plena, convicção plena. Ao final de 28, nós vamos olhar para o Pacajus e a cidade vai estar melhor, mais organizada do que está hoje. O que leva você a pensar assim? O primeiro ano de gestão do Edilson. O Edilson foi um prefeito que foi eleito, talvez com um pensamento que quando ele, ao chegar em dia 1º de janeiro de 2025, ele se permitiu a dizer, eu pensava isso, mas eu tenho que fazer isso. Né? Como eu digo, ele se permitiu, ao ano de 25, fazer um ano de transição, respeitando a dificuldade que existia deixado por gestões anteriores, né? Resolvendo problemas que era do município, não do gestor que se passou. Então ele teve essa responsabilidade, né? O Edilson, ele tem feito isso. Cada dia que passa, eu encontro um prefeito mais maduro, um prefeito mais coerente, no ponto de vista de pensar o coletivo, de mais pensar, centrado, né? Mais centrado, de pensar na responsabilidade das ações dele, ser ações que é para a coletividade, que é ação que ele tem a responsabilidade de gerir um município que tem 80 mil habitantes. Então, eu tenho essa convicção e é até por olhar meio que distante, né? Mesmo na condição de líder, mas eu vejo muito ele um cara que muito centrado e com muita disponibilidade de ouvir, né? Então, o político que tem essa capacidade de ouvir, né? A tendência é que ele acerte muito, e ele tem esse perfil de ouvir muito. Então, isso faz com que eu tenha a plena convicção, porque passei por outros, porque tenho essa história, por ter essa vida política, de ter essa certeza, que ao final de 28, nós vamos olhar o legado e vamos olhar nossa cidade, uma cidade melhor do que tem hoje. Reginaldo já foi, digamos, líder de governo na gestão Marcos Paixão. Marcos Paixão, Frank Chaves, Bruno Figueiredo e Edilson das Casas. O que leva você assim é sempre a questão do argumento, a questão de se buscar sempre a questão da coerência. Quando você defende com muita veemência a questão de se, defender aquilo que o pessoal, por muitas vezes, questiona. Muitas vezes, eu já vi vários comentários, ou mesmo até pronunciamento seu, onde você diz, não tenho nenhum problema em ser vaiado, porque eu tenho a minha convicção naquilo que eu estou defendendo. Assim, Chico, eu já cheguei na Câmara, né, dia 7 de fevereiro de 2013, né? Eu me estreia na Câmara nessa data, e eu já cheguei lá e com 5 minutos chegou o ofício, mandado pelo Marcos Paixão, que eu chegava na casa para ser líder do governo. E foi uma das missões muito difícil na época. Por quê? Porque eu tinha uma Câmara que tinha vereadores, hora de situação ou de oposição, muito preparados. Se olhava para a situação, nós tínhamos, por exemplo, o presidente Arindo dos Santos, presidente da casa, era presidente. Gente boa, gente preparado e que me ajudou muito. Grande abraço, presidente Arindo dos Santos, na época. Aí você olhava para um lado, tinha o vice-presidente, que era o Glauber, vereador, segundo mandato, também muito preparado, e estava, né? E uma turma nova que ia chegando, né? Eu chegando novo, Didão chegando novo, Matheus chegando novo, Cássio chegando novo, Paulinho da Cavalaria chegando novo, né? Para falar, Lívia, mais preparada também, chegando nova, e aí tinha a Assunção, né, que já estava no segundo mandato, o Tó chegando novo na época, que ele substituiu a Guiomar naquela situação, chegando novo, mas nós tínhamos também João Eudes, era o ex-presidente da casa, muito preparado. Nós tínhamos o Chico Carlos, ex-presidente da casa, também muito preparado. Nós tínhamos o Paulo Pontes, também ex-presidente da casa, muito preparado. Nós tínhamos o próprio Júnior Chaves chegando,
né, que estava chegando também na época na casa, e o Rogério Matias, que já tinha vários mandatos. Então era uma Câmara muito, muito qualificada, tá? E ao longo dos meses, o que acontece? Nós ficamos uma Câmara que nós passamos quase 4 anos, 9 vereadores de situação e 6 de oposição. Mas quem era os 6 de oposição? Vereador Didão, vereadora Lívia, vereador João Eudes, vereador Paulo Pontes, vereador Rogério e vereador Júnior Chaves. Nós tínhamos uma baita de uma oposição. Nós tínhamos uma oposição muito forte naquela época. E a gente tinha que fazer o debate com eles, né? Uma oposição qualificada, muito preparada, mas a gente conseguiu. Aquele mandato, a gente conseguiu, de fato, aprender, né, como o comportamento da liderança do governo, como era, né, porque tem algumas coisas que o líder do governo tem que saber, né, que é aprovar projeto, né, que é saber fazer o debate, que é a interlocução do prefeito com os vereadores, enfim, a gente fomos ali e foi um mandato que teve decisões do gestor com muita dificuldade. Nós fizemos a defesa, questionando, mas o que é importante, que eu gosto de falar, nesses 4 anos esses 4 mandatos, e também com esses 4 prefeitos que a gente é líder, até hoje eu posso dizer, e também não para fazer algo com relação ao orgulho, mas dizer da nossa alegria, que todos os projetos que foram do Executivo para a Câmara, a gente conseguiu aprovar. Todos os projetos que chegaram do Executivo na Câmara, que é uma das principais missões do líder do governo, é conseguir debater e aprovar os projetos. E muitas vezes, alguns com muita dificuldade, mas no final a gente conseguiu aprovar. Então, para quem é líder do governo ter hoje isso no currículo é muito importante. Todos os projetos que foram do Executivo, eu na condição de líder do governo, a gente conseguiu aprovar. Então, isso foi feito, me credenciou. Isso foi falando do primeiro mandato. No segundo mandato, quando a gente ganhou a eleição, o primeiro líder do governo não foi eu. Na época o Flank colocou o Luiz da Infornet. O Luiz foi o primeiro líder do Flank na época. Depois de 3 meses, a base estava meio que desorganizada e teve algumas situações que o Flank nos chamou e pediu para mim assumir a liderança. Cara, eu preciso que tu assuma a liderança. E aí eu assumi a liderança na época do governo Flank. Fomos até o dia 13 de setembro de 2017. Nessa data, né, o Flank é afastado. O Bruno Figueiredo entra de forma interina. O Bruno é interino, formou a base dele, e aí o bloco de 8 vereadores que dá sustentação ao Flank, nós com muita responsabilidade, nós vamos ter que dar também sustentação administrativa aqui. Né? Lá o menino tinha 6 vereadores na época, que estava mais próximo do Bruno na época, que era Rodrigo do Auri, Ciel, do Reginaldo Benício, Toda Guiomar, Paulina Cavalaria, Reginaldo, cadê a minha? E Luiz da Infornet. Pronto, o Luiz já estava lá. Tinha esses 6, estava muito próximo do Bruno, e automaticamente o Bruno indicou o Reginaldo Benício para ser o líder dele. O primeiro líder do Bruno na Câmara foi o vereador Reginaldo Benício. Ficou algum tempo, acho que uns 3 a 4 meses, e eu no estádio municipal, estava treinando para o Esporte Clube, o prefeito Bruno na época me liga, quero que tu venha aqui na fazenda. Ao chegar na fazenda, ele me disse, cara, eu tenho um convite para te fazer. E eu, pode falar, prefeito Bruno. Cara, eu estou precisando que tu vá ser líder do meu governo. As coisas estão meio que desorganizadas e eu tenho que fazer. E eu disse a ele, né? Como na época eu disse ao Flank, se for para ajudar, conte comigo, eu estou aqui para ajudar. E aceitei. E fui também, naquele momento, fui ser líder do Bruno. E fiquei líder do Bruno o tempo que ele ficou na prefeitura até o final de 2022. Até o final de 2022 eu fiquei na liderança do governo, lá, né, do Bruno. Às vezes, concordando com algumas coisas, algum jeito de educação, às vezes discordando. Quando discordava, dizia para ele, sempre tive essa oportunidade de falar, de dizer, tal, de questionar. E aí, mas assim, as missões que ele me deu e me confiou, às vezes eu sempre entreguei o que eu tinha. Algumas coisas até que ele achava que não queria que eu fizesse com relação. Teve um projeto, e aí teve um projeto que ele enviou para casa,
E aí tinha isso no início de 2021. Acho que abril de 2021. E esse projeto ele enviou para casa, mas na verdade existia um ruído na base que iria desaprovar o projeto. E aí eu, a primeira vez, pedi para quebrar a urgência, aí passou uns dias e aí botou o projeto, aí eu vi que não passava, pedi vista, usei a questão regimental, conhecendo o regimento, eu pedi, fiz lá uma luta medonha para chegar ao momento certo e conseguir aprovar. E de fato eu consegui aprovar, né? Achando que estava fazendo um trabalho excepcional, né? Porque aí, conversando com ele, ele disse, não, eu não queria que aprovasse não, de que tivesse medido, né? Mas enfim, mas assim, eu sempre gostei de cumprir as missões que são confiadas à minha pessoa. E com relação à liderança não foi diferente. E aí fiquemos nesse trabalho. E na época do Tó também, né? Enquanto ele esteve lá, ele nem colocou, mas a gente fez essa missão também. Ele não foi oficial, mas também fizemos isso. E o tempo passou, e a gente fomos disputar uma eleição em 2024, onde as pessoas diziam que, principalmente a mim e o Didão, que era muito difícil nós retornar para casa, pelo desgaste do mandato, enfim, existia muita gente que falavam isso, mas que Deus que a gente retornasse. Acredito até que esse tipo de comentário para vocês veio mais como ajuda do que propriamente como desmotivação. Não sei, mas assim, ajuda, não sei se a palavra é ajuda, né? Porque tem hora que... Porque quando você é citado num comentário maldoso, você se levanta e você faz com que a coisa aconteça, mas né? É combustível, mas é porque um lá de cima sabia da gente merecer voltar. Sim. Né? Se não fosse, não tinha combustível. Tudo depende dele, né? Ele achava que por tudo, né? E ele sabe de tudo, ele sabia que a gente merecia retornar para casa. E aí nós fizemos. Quando chegou dia 6 de outubro, prefeito Edilson eleito, a vice-dona Graça eleita e os 15 vereadores eleitos, fiquemos naquele ambiente, né? E logo no dia 7, tive a oportunidade de falar com o Edilson, coisa que eu não tinha feito antes. Eu não tinha relação nenhuma com o Edilson. Acho que, para dizer que eu não tinha, eu falei com o Edilson na campanha, acho que uns 5 minutos, em frente ali o Augusto Carvalho, coisa rápida, ele faz no porta a porta e eu fazendo nas minhas visitas. Mas foi muito rápido, praticamente só cumprimentando, a gente não tinha nenhuma relação, nada. E eu tive dia 7 na casa dele, né? Conversamos 15, acho que uns 15 minutos, ele disse mais ou menos o que ele dizia, ele disse que estava à disposição dele, enfim, a gente teve aquele contato e houve uma pausa, né? Houve as pessoas conversando, enfim, que a história é que os veteranos, por exemplo, a ideia dele era de se distanciar um pouco dos veteranos, até por a questão da imagem da Câmara e tal. E a gente deixamos tudo bem, tudo no seu tempo. E quando chegou novembro, chegou um tempo a oportunidade de retornar o diálogo, retornamos o diálogo com relação à questão, né, de caminhar junto na questão, né, de ajudar na eleição da mesa diretora, e também na questão, na composição da base aliada, e a gente fomos. E assim que resolveu a questão da mesa diretora, na sequência houve a questão da indicação do líder do governo. Fui convidado por ele, né? Ele me disse, eu quero que você vá lá na missão e a sua... Eu perguntei qual era a metodologia de trabalho dele, ele quer que fosse, colocamos, eu quero fazer isso, quero essa parceria. E hoje nós estamos, graças a Deus, até hoje, fazendo esse trabalho sintonizado com ele sendo a liderança maior do nosso grupo, e tem feito algo que até hoje eu não tinha visto. Um prefeito que, por exemplo, que não tem preocupação com o número, não é que não tem preocupação com o número de vereadores. Eu tive alguns prefeitos que, tem 8, tá bom, deixa os outros. E o negócio dele é juntar, agregar, dialogar. Então hoje nós temos 14 vereadores pela tranquilidade do prefeito. Então um cara que escuta, né, que dialoga, que procura entender o lado do vereador, né, que tem algumas demandas, né, que às vezes as pessoas, existe uma certa urgência, emergência, mas ele tem feito esse trabalho. Eu acredito que essa tranquilidade, essa relação, e aí a própria Câmara se permitiu a isso, a de ter esse diálogo permanente, e esses 14 vereadores hoje que compõem a base, que é um número significativo, sim, de 15 a ter 14, deve-se essa relação e esse compromisso do prefeito Edilson com a cidade de Pacajus. Eu te pergunto, muita gente, eu apresento todo dia de segunda a sexta-feira, que você sabe,
o programa Hora da Verdade. E muita gente diz claro, tem reclamação, sempre vai ter na saúde, na educação, em todas as partes, principalmente na infraestrutura, que, né, fica a desejar, principalmente no período chuvoso como estamos. E muita gente diz, Chico Neto, o problema de Pacajus é essa Câmara. A Câmara de Vereadores que não faz o seu papel. Eu digo assim, pai, mas não tem jeito não. O vereador é sempre o sovaco de aleijado. Tudo começa pelo vereador, porque a pessoa critica, mas quem pede é o vereador, mas quem executa é o prefeito. E por muitas vezes esses pedidos não são atendidos, né, Reginaldo? Eu acho até, Chico Neto, que a nossa classe tem uma certa culpa, né? Tem uma certa culpa das pessoas colocar isso na cabeça. E eu faço questão, principalmente nas campanhas, de dizer isso, de desmistificar isso. De fato, dizer qual é a função do vereador. O que o vereador, qual é a missão do vereador. O vereador, ele é eleito, ele tem a principal missão é legislar, é votar as leis que é enviado do Executivo, é votar as leis feitas pela Câmara Municipal, fiscalizar, colocar requerimentos para indicação. Ele coloca, ele reivindica, mas a execução sempre é do Executivo. Sim, não estou dizendo, né? Que executa. Então, só que às vezes os vereadores, na ânsia de ganhar o voto da população, ele chega na borda das pessoas e diz, eu vou fazer. Me ajude que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. E a palavra não é fazer. Na hora de abortar o eleitor, a palavra certa é pedir, reivindicar. Eu vou reivindicar, eu vou sugerir, eu vou reclamar, que essa é a função, uma das verdadeiras funções do vereador. Né? Tirar, só que na época, na ânsia de conseguir a quantidade de votos para ser eleito, o vereador usa a palavra executar. Se empolga, né? Mas na ânsia de querer conquistar. E infelizmente, quando as pessoas colocam isso na cabeça, você tirar, eu mesmo, ao longo das minhas campanhas, eu sempre gosto de dizer bem claro, não, eu vou pedir, eu vou reivindicar, a execução é do Poder Executivo. No meu trabalho do varejo, ali do eleitor, na minha discussão, eu consigo deixar bem claro, de fato, que é a função do vereador. Por quê? Porque parte da gente, que somos políticos, nós dissemos algo que a gente não tem condição de fazer, que é executar. As pessoas dizem que vai executar algo que não tem competência para isso. Não é da competência do vereador executar. A gente nota também a questão, muita gente diz assim, Chico Neto não tem coragem de se candidatar, eu digo, não tenho condição financeira, nem muito menos emocional. Aí o cara diz assim, mas por quê? Porque o tipo da coisa assim, a gente vê, por muitas vezes, um eleitor cobrando dos vereadores. Mas na época de eleição, esse eleitor que está cobrando dos vereadores é o primeiro a vender o voto, né? Eu gosto muito de... Eu sempre... Quando eu me refiro assim, no sentido figurado, claro. Eu gosto sempre de até... Eu não gosto nem de pipocar, né? Com relação a esse tipo de questionamento, mas é porque é o seguinte... Nós vereadores, nós políticos, né? Os políticos, nós somos tão, como é que diz? Vou usar a palavra assim, escrachado, né? Por comportamento, que, por exemplo, o eleitor é normal chegar e acha que banalizou, que é normal de só ir para a urna se receber alguma coisa, né? E isso cabe a nós da política tirar isso, dizer que na verdade na hora que você faz um compromisso e vai na urna e vota num candidato por algo, você está dando a ele um cheque em branco. Você está dando a ele um cheque em branco. Eu costumo dizer aos meus eleitores, eu tirei na eleição de 24, 1.104 votos. Eu costumo dizer que não é que os outros eleitores, que a outra população, não é responsabilidade minha, mas a primeira responsabilidade minha que eu tenho é com os 1.104 votos que votaram comigo. É a minha primeira responsabilidade. Dá para saber quem é? Quem é, Reginaldo? Mas assim, eu acho que todo mundo não, mas assim, se você tem um grupo que é seus multiplicadores, que eles têm a missão de saber, né? Você candidato, você percebe o eleitor. O eleitor acha que consegue lhe enganar, mas se você tiver o dia a dia, você consegue saber, de fato, quem foi o eleitor. O eleitor que foi com você à urna, até a urna, começou com você e terminou na urna, ele lhe procura ao longo dos 4 anos.
E o que não voltou automaticamente se exclui. Fica, né? A gente nota que, a gente percebe, né? Assim, é muito disso, mas é muito da... Não é todo mundo que tem essa coisa, é muito da... Mas o que eu digo para você? Então, as pessoas que acompanham a gente fica à disposição. Agora tem uma coisa que eu faço na política e por isso que eu consigo hoje viver com muita tranquilidade. Os colegas vereadores, como é que faz? Não, eu tenho tem duas palavras que eu uso muito na política. Quando eu posso, eu digo sim. Quando eu não posso, eu digo não. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Diz também um velho ditado que um não bem dado é melhor do que um sim mal dado. É o mínimo que a gente pode fazer com as pessoas. Se eu não posso, eu não posso. Eu vou ver, talvez, me ligue tal dia. Acho que não muito vazio, né? Não pode. Eu acho que a gente não pode. Isso é de respeito com as pessoas. Não pode, eu não posso por isso. Eu posso tal dia eu posso. Eu só posso isso. Pronto. Eu acho que você joga futebol. É simples. Para quem é prático no futebol, é simples. Pega a bola, vira, dá um passo, apareça e tal. Chega na cara do gol, finaliza. Faz um 2. É simples. Agora, se eu não sei dar um traço, eu não tenho habilidade. Se eu for dar um traço, eu vou conseguir? Não vou. Então, por isso que eu digo, às vezes, é na política também. É igual rodou de futebol. Se não inventar, dá certo. Simplifica, não complica. Simplificar. Falar em futebol, meu amigo Reginaldo, Pacajus retorna aí ao futebol, se Deus quiser, com apoio do gestor, da prefeitura e, claro, da população em si. Mas, assim, Pacajus retorna na 3ª divisão. E você sabe muito bem, né, como é essa 3ª, como é essa 2ª, como é essa 1ª. Você que esteve à frente justamente sempre com o nosso amigo presidente Cristiano Cortez. Chico Neto, assim, quem conhece a história da fundação do Pacajus Esporte Clube, não é aqui para dizer de novo, né, para se vangloriar, mas o Pacajus Esporte Clube foi fundado em 2017, dia 17 de junho de 2017, porque na época o meu mandato eu me determinei a fazer isso, certo? Tanta história no Pacajus que um podcast só ele acaba pouco. Se nós pudermos, nós vamos falar só do Pacajus. Talvez nós ia falar aqui porque tem muita história. Eu passei 8 anos dedicado ao Pacajus Esporte Clube, dedicado de domingo a domingo ao Pacajus Esporte Clube, dedicado, focado, de ser no Pacajus o gerente de logística, ser no Pacajus diretor de futebol, ser no Pacajus supervisor, ser no Pacajus de estar em casa 9h30 da noite, por exemplo, 10 horas já, às vezes dormindo, o telefone tocava, era da casa do atleta, jogador. Faltou água, faltou luz, ar-condicionado não presta. Aqui na ceia da noite, rapaz, o bolo tá ruim. Cruel. Não ligava pro presidente, não ligava pra mim. E eu ia lá, vamos resolver. Fez isso de mérito. Passei de 15 dias, praticamente, chegando em casa, só trocando de roupa, as roupas. Pra gente na Série D, né? Graças a Deus, eu posso dizer que... Mas o que foi isso na minha vida? O Pacajus Esporte Clube. Até um colega vereador perguntou isso há 2 semanas atrás. Eu digo, cara, e o Lúcio Nogueira estava na sala. O Pacajus Esporte Clube, eu realizei um sonho de criança. Você sabe a importância, você sabe a emoção que tem. Eu, criança, né, quando pude assistir jogo na TV, porque eu, antes, o que eu assistia, Chico Neto? Assistia não, ouvia. Aqui no radinho de pilha, radinho de pilha. Rapaz, acaba de chegar a delegação do Ceará aqui no Castelão, não sei o que, tal, descendo jogador falando de tal, diretor, tal. E aquilo ali eu escutava. Depois eu tive a oportunidade de ver na TV. Chegar o ônibus do clube, descer dirigente, treinador, jogador e tal. E eu olhava para aquilo ali e disse, pá, um negócio, coisa legal, coisa bonita, por exemplo. E eu vivi isso com o Pacajus Esporte Clube. Eu, por exemplo, aqui, chegando no Caixão para contra Fortaleza, nós descendo do ônibus da delegação, nós sendo filmados e tal. Isso no ônibus. Eu subi em avião e desci avião na delegação. Tive a oportunidade de fazer isso em ônibus. Andei o Brasil quase todo. Fui bater no Acre com o Pacajus Esporte Clube. Então eu me realizei um sonho de criança. Sou um cara realizado com relação ao futebol.
Agora, o futebol profissional hoje, infelizmente, tem um câncer chamado bets. Isso é um câncer. É um câncer que tem no futebol profissional hoje, chamado jogo de aposta. Então, Verdade. A gente faz tudo, mas pode ter um ou dois que jogam fora o trabalho todo. Então, Faz com que recentemente, não podemos provar, claro, mas como, por exemplo, teve um zagueiro do próprio Pacajus que foi desligado no decorrer do em andamento, né, da competição. Então, eu participei, disputamos a terceira divisão em 2017, disputamos a segunda em 2018, disputamos a segunda em 2019, fomos vice-campeão e fomos para a primeira e passemos, passemos 2020, 21, 22, 23 na Série A do Campeonato Cearense. Não é pouca coisa. 4 anos. 20, 21, 22 e 23. 4 anos. Isso. Seguidos. Isso não é pouca coisa. Conseguimos permanecer. E o que estragou o Pacajus, isso aí eu posso dizer, foi infelizmente a questão política estragou o Pacajus. O Pacajus está na terceira divisão por causa da questão política. A questão política fez com que o clube não tivesse habilidade para permanecer na Série A e chegou na segunda também, não teve apoio. E, Reginaldo, por que disputou a segunda sem apoio em 2024? Nós não tinha opção. Pode pedir licença, não? Não, podia, mas ia para a terceira do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Então não tinha. Aí, na verdade, em 2024 nós vamos apostar. Vai que dá certo ficar. Entendeu? Sim. Mas sem condição, sem nada. Mas a gente não está só contando a história para entender. Fomos campeão do Fares Lopes. Reginaldo, e essa tal, por que não disputou a Copa do Brasil? Porque a federação errou. Houve um erro da federação. O regulamento dizia que tinha que ter 4 clubes disputando na competição da Série A na competição. E só tinha 3. Aí a vaga da Fares Lopes não existiu e foi mais um clube do Campeonato Cearense. Que Foi teve Iguatu, né? Foi Iguatu. Isso. Os bastidores. Aí já, por que vocês não brigaram com a federação? Podia ter brigado? Podia. Mas nós olhamos, pessoal, quantos anos o Icasa passou brigando com a CBF? Quantos anos? O Icasa, que você, Chignado, sabe como é o tamanho do Icasa. Verdade. Então nós não tínhamos tamanho para brigar com a federação. Então foi por isso que nós não... Aí a gente... Mas houve isso. Então temos várias conquistas. E hoje nós podemos dizer que tem um trabalho aí que vão retomar, porque nós iniciamos lá atrás. Chico Neto, o Pacajus Esporte Clube, só para me dizer, encerrar isso aqui. Fica à vontade. Eu tinha um Polo 2014 quitado, e quando o prefeito Flank saiu, tinha que pagar 50 mil na federação. Senão o clube perdia 33 mil que deu na CBF. Eu peguei a transferência do meu carro quitado e peguei o dinheiro e botei para pagar. Poucas pessoas sabem disso. Verdade. Eu era um que não sabia. Quem levou o dinheiro foi o Andinho para entregar. O Mauro Carmelli achou que nós não tínhamos dinheiro. O Mauro Carmelli chamou lá. Ele contava. Eu lembro que, coincidentemente, se você lembrar, o Flank, quando foi afastado, dia 13, aliás, ele foi afastado dia 14. Dia 13 foi o dia que eu estava indo para casa na Mangabeira, que eu morava lá, e fui lá, levei um tiro na minha perna, porque estava um negócio de um assalto lá e tal. Foi naquele dia. Fui para o hospital. Quando estava na frotinha, dia 14, os vereadores chegaram para mim visitar. E eu lá, tal, operado, tal, tinha quebrado a fíbulazinha aqui, aí me jogaram pro canto, macho, o Frank foi afastado. E agora? Pai, não sei o quê. A posse é dia 15. Levou outro tiro, né? Não, aí eu fiquei meio que, né? Aí eu digo, eu era o primeiro secretário na época, né? Aí eu disse, o médico não queria me dar alta. Eu digo, não posso perder esse momento, não. E preocupado com o Pacajus Esporte Clube, preocupado, porque o time estava treinando, não sei o quê. Eu cheguei de muleta na Câmara Municipal para dar posse na época, o prefeito interino, eu como primeiro secretário, demos posse. Fiquei do lado, ele disse, e o Pacajus, eu digo, mas está treinando, pode tocar. Ele disse, pode tocar. Pode tocar. Só que acontece, o repasse que o Bruno, que o Flank fez, não podia, foi dado blackout. Aí o que acontece? O finado Jader ligou, o Mauro Carmelli que achou ser aqui na federação.
E eu tava achando que os contratos estavam tudo lá já para ser registrado. Cheguemos lá, que eu não podia subir. Fiquei na sala do Jader. Eu, o Andim, o Sandro Orel, também estava nesse dia, que era o presidente. Aí chegou Mauro Carmelho, Luizinho, e o Jader participou. E o vice-presidente, o Eudes Bringel. Rapaz, Pacajus não tem jeito não. O Mauro, Pacajus não tem jeito não. Eu digo, como é que é, mano? Tem não. Cadê o compromisso de vocês? Cadê o compromisso de vocês que era para cumprir? Aí eu digo, o presidente não tá falando. Não. Porque assim, 33 mil foi para pagar o boleto da CBF. Na época era 33 mil para pagar o boleto da CBF e tinha que pagar 70 mil a anuidade à federação, que era para registrar o time. Os 70 mil ele parcelou. Você dá a primeira entrada, 30 mil e parcela 2 de 20. E foi desse jeito. Quando teve esse negócio, ó, o Pacajus não tem jeito não, é desorganizado, não sei o que e tal, e eu vou dar 5 dias para vocês, para vocês trazer aqui a primeira parcela dos 30 mil. Se não tiver, vocês são saídos do campeonato. Administrativamente, eu dou aqui um ofício aqui e vocês, o time não existe. Aí o Sandro olhou para mim, o Andinho olhou para mim e eu vim pensando, tá pra cá, sem dizer nada. Liguei pro Laércio, mano de Dão. Laércio, macho, tem uma situação aqui lá, uma missão pra nós. O que é? Aí contei, mas o que tu tem? Não, macho, o meu carro tá quitado. Tá. Macho, mas não tem esse valor não. Homem, peguei a transferência do meu carro, assinei a transferência e entreguei. Laércio, faz esses 30 mil aí. Quando foi com meia hora ele ligou. Macho, mais tarde tá pronto. Eu digo, tá pronto que mais tarde? Lá para 2 horas, eu digo, tá bom, uma hora boa. A federação só abre a partir de 1. Liguei pro Jader. Jader, macho, eu queria falar com o Mauro Carmelho. Macho, mas ele não já explicou que vocês têm só 5 dias para dar esse dinheiro. Mas eu queria falar pessoalmente com ele. Eu não disse que nós estávamos com dinheiro para pagar. Porque ele tinha tratado tão mal a gente. Sim. Que eu digo, Andinho, tu vai comigo. Aí o Andinho pegou o dinheiro. Chegamos lá, umas 4h30. Aí ele desceu. O que vocês querem aqui, rapaz? Vocês não já sabem que vocês só tem 5 Bem dias? áspero, né? Não, áspero. Rapaz, que não me dá um trabalho. Aí eu fiz uma menção pro Andinho. Depois você perguntou ao Andinho que ele ia. Fiz só uma menção. Quando ele fechou a boca, o Andinho pegou o envelope e entregou. Aí ele olhou e disse, rapaz, eu digo, Pacajus é o quê, doutor? Pacajus? É um clube desorganizado, o Pacajus? Não, é porque você sabe que é assim. Eu digo, a história já mudou. Comigo aqui a história é diferente. Se nós não tivesse condição, não tinha vindo botar aqui o clube, não. Agora eu não quero. Não, eu digo, agora me dê o seu recibo. Me dê o recibo que eu tô. Me dê. Acho que esse documento não está lá em casa. Isso eu tô contando uma das coisas que eu fiz para esse time dar certo. Que as pessoas não acreditavam que esse time ia dar certo. E fiz, e tenho orgulho de dizer das conquistas, das dificuldades, da frustração, dizer de quanto foi difícil vir do Cariri, de Barbalha, eu e o Cristiano num carro, quando nós fomos rebaixados, duro. Uma viagem de lá pra cá, eu descer de Barbalha pra cá, meu irmão, sabendo que fez de tudo, o que podia ter feito, fez, e os atletas não responder, e as coisas não acontecer. E, eu não sei se você lembra, mas em Limoeiro do Norte, você terminou o jogo, eu não sei se empataram, se ganhou. Rapaz, o cara foi tão covarde com vocês que eu via pela televisão. Na hora que terminou o jogo, ele simplesmente fechou o portão e colocou a torcida contra vocês. Você lembra desse episódio? Lembro. Então tem muita coisa, né, que eu digo, mas assim, eu conto dentro de uma história, que é isso só para me chegar onde estou hoje. O Cristiano tentou colocar no passado, e aí achou melhor não, mas nesse ano retorna o Pacajus. Reginaldo, tu vai fazer o que com o Pacajus? Eu já disse aos meus colegas que, rapaz, vai ajudar? Vou. Mas eu vou ajudar lá da arquibancada.
Ah, não, minha mulher não acredita. Que conversa é essa? Eu digo, no dia da apresentação... Eu também estou pagando para ver. Eu faço que nem a sua esposa, eu estou pagando para ver. No dia da apresentação... Porque isso aqui está no sangue, Regina. No dia da apresentação, eu vou inventar uma viagem. Eu já perguntei, Cristiano, quando é o dia da apresentação? Vou inventar uma viagem. Para mim não ser mordido pela mosca. Porque, a mosca contagiante. Porque como você disse, tal, que não sei o quê. Vou dar minha ajuda. Mas o que eu fiz... eu não me permito mais. O Cristiano vai pegar esse time só? Não, tem outros parceiros e tal, ele sabe tudo. Mas eu já disse a ele, no dia da apresentação, meu presidente Cristiano, ele achou graça, me diga para mim inventar uma viagem. Porque, por exemplo, eu moro a 300 metros do campo. Isso. Entendeu? Então o que acontece? Esse processo é muito, como dizer, a mosca. Então tem muita coisa que... a federação, cadê o Reginaldo? Tá? Porque eu sempre participei. Sempre. Então o que acontece? Hoje, outras pessoas vão pegar e vão seguir, rapaz, continue, faça também, né? É sequência, né? É sequência, aí tem que... Mas, Chico Neto... Pois não. É tão complexo o futebol profissional que, antigamente, por exemplo, qual é o problema hoje? A tecnologia hoje fez com que um jogador que joga aqui profissional queira ser tratado igual um atleta do Ceará de Fortaleza. Eu cheguei na pousada Lua Nova ali, aliás, Lua Cheia, do Camilo. Quando começava a temporada, eu chegava a ter 28 pessoas na pousada. 28 pessoas hospedadas na pousada. Dessas 28 pessoas, geralmente 23 era atleta, o resto era comissão. E 28 pessoas, Chico Neto, todo dia, merendando de manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia da noite, depois de 9 horas da noite. Jogador que eu tinha certeza que na casa dele não tinha esse tratamento. Mas era... tinha que dar o melhor. E outra coisa que ninguém vai tirar do Pacajus, nos 8 anos que o Pacajus estava na ativa, o último ano teve problema financeiro. Mas nos outros 7 anos, se marcasse dia 10, era dia 10. Pagava às vezes antes. Que isso... Pode precisar uma folha como essa, Reginaldo, assim ou não? É em off, geralmente eu digo uma folha de um Pacajus numa época numa dessa. Primeira, você fala o quê? Na primeira divisão. Primeira divisão? Isso. Numa primeira divisão, entre atleta e comissão técnica, falando de folha, né? Porque o cara no clube é salário, né? De salário, girar em torno de 190 mil. Meu Deus do céu. Aí era 28 pessoas, geralmente 28, em média dava 30. 25 atletas e 6 pessoas da comissão. Era desse jeito. Era mais ou menos isso. Falando de primeira divisão e Série D do brasileiro, né? Que são competição que... Certo? Tem que ter. Teve time aí no Campeonato Cearense, eu não estou lembrando se foi o Itapipoca ou quem foi, que desistiu da competição quando não recebeu mais o apoio da prefeitura, que é o gestor, o patrocinador maior, né? O Márcio. Sem clube, no interior. Não, no interior. Sem a ajuda do Poder Executivo, não tem como manter um time profissional. Não tem. Os dias são outros, Chico Neto. Chico Neto, vamos aqui brincar um pouquinho. A época que você saía com a rifa do Novo Palmeiras, aquela época não existe mais. Verdade. Aquela época não existe mais. A gente saía com a época, o Reginaldo lembrou bem, a gente saía com uma rifa, Lucia, Edna, com um litro de cachaça. E toda vida quem ganhava esse litro era nós. Afinal, Tintim disse, eu quero um ganhador sem ser eles. Nunca o Tintim disse, quem é um ganhador sem ser eles? É verdade. Não tem mais. Esse tempo não tem mais. E o futebol profissional é isso que eu digo para você. Então agora, vale a pena? Vale. A região e o Pacajus tem potencial? Tem. Falando de futebol, isso aí eu disse pro Lúcio Nogueira, se eu jogasse na Mega Sena, que eu não jogo, se eu jogasse, porém que eu não jogo de fato, mas se eu jogasse, ou se um dia eu ganhar, eu vou fazer o seguinte, o Pacajus está aqui feito, aí eu vou lá no Chorozinho Esporte Clube e faço Chorozinho Esporte Clube profissional. Pronto, aí eu disse, Celeiro de craques, né? Eu digo assim porque, por exemplo, não, rapaz, tu gosta do Chorozinho, gosta. Aliás, tu gosta do Pacajus Esporte Clube, gosta. Mas eu amo o Chorozinho Esporte Clube.
Hoje não deixa de ser pacajuense de jeito nenhum. Você sabe que o Chorozinho Esporte Clube foi o primeiro campeão pacajuense, né? Eu sei. O primeiro campeão pacajuense foi o Chorozinho Esporte Clube. Uma perguntinha para o Reginaldo. O microfone está aberto? Tá. O Reginaldo, eu sei que você fez muito para o Pacajus, você realizou seu sonho, que você falou agora há pouco, mas teria mais algo a acrescentar em termos de sonho? Você teria mais alguma coisa ou foi tudo realizado? Não é que não foi, mas nesse momento, Chico Neto, falando de futebol, por exemplo. Soltou mais, o homem se soltou mais com futebol. Nesse momento, falando de futebol, para você ver como é que eu estou tão saturado dessa questão, acho que foi 8 anos de muita dedicação mesmo, que, por exemplo, Campeonato Cearense de 2026. Horizonte de Fortaleza, aqui no Domingão, não sei o que, jogo bom e tal, tá aqui os ingressos, venha, não sei o que e tal. A pessoa dizia isso, aí eu dizia assim, vai passar na televisão? Vai. Não deixa eu ficar na minha rede assistindo a televisão? Eu sei. Campeonato amador aqui, o Cruzeiro da Mangabeira e tal, que a gente teve que ajudou pra lá e pra cá, e vai e tudo, e rapaz, vai só pra participar nessa brincadeira. Eu fui vou ajudar, é só uma primeira fase, não, aí esse negócio, o time foi pra final. O time tá na final, vai, quanto é a minha contribuição? Então, mandei o Pix. Rapaz, vai pro estádio, e olha que dá 300 metros lá e pra cá, pro estádio. Vai passar no YouTube? Vou ficar no YouTube, assistir no YouTube. Eu tô nesse naipe. Tô nessa. Voltei a ser torcedor de televisão. De rádio não, porque. Mas isso por quê? É por isso que eu digo. O grau de estresse, o grau de passar. Tá na linha de frente? Tá, meu irmão. Eu vi por muitas vezes o Reginaldo, ele ficava lá embaixo. Viu, Reginaldo? Eu via que você estava um estresse tão grande que você não sabia, não parava em pé, não parava sentado, andando, não falava com ninguém. Quer dizer, o estresse era tremendo, viu? O grau, por exemplo, e outras que aí tal, deixei de muitas coisas. Por exemplo, que eu em casa, por exemplo, o meu tal, o Luiz Fernando, que é o menino mais novo, por exemplo, ele com 7 meses. Deu 7 meses aí, não? Foi, 2000. 7 meses de idade, por exemplo, 7 meses, deu isso mesmo. 7 meses. Não. Vamos passar a semana no Cariri. Jogar 2 vezes, passar a semana no Crato. E mulher, bota dentro do carro, bota o menino e... passar a semana fora. Ou às vezes quando eu podia levar. E quando eu não podia levar. Fomos jogar em Tocantinópolis. Na Série D do Brasileiro. Fomos jogar em Tocantinópolis contra o Tocantinópolis. Uma viagem muito bacana, por sinal. Fomos de avião para Brasília, de Brasília para Santarém, de Brasília para Marabá, de Marabá, de ônibus, uma cidade chamada Porto Franco, que é a última cidade do Maranhão, que ficava só o rio Tocantins tirando. Nós ficamos aqui do lado do Maranhão e não atravessamos de barco, quando o rio está muito cheio, atravessa na barca, o ônibus, porque é só atravessar a balsa e a Tocantinópolis. Aí nós tínhamos que rodar mais 60 km na estrada por ônibus para chegar em Tocantinópolis. Vamos lá, na Série D, 1-1 jogo lá. Um jogo muito. E isso, fomos daqui para São Luís de ônibus. Logística, melhor, porque tal. Então, quer dizer que eu digo, são situações que só, por exemplo, chegar no aeroporto, a delegação. Aí você pode perguntar aos meninos que viajaram. Documente todo mundo. Tá? Quem é para encher? Para resolver tudo. Eu. Ligava pro hotel para economizar. Não sei, para negociar hospedagem, negociar alimentação. Eu. Renato, por que tu fazia tudo isso? Tu não podia ter um gerente fazendo isso? Aí sabe o que eu fazia isso? Mesmo que eu queria fazer, gostava, aprendi mesmo. E outra coisa, sabe quanto é um salário do bicho desse, para você ter um gerente desse, de futebol, um executivo de futebol fazendo isso? Era 10 mil por mês. Só? Era 10 mil por mês. Aí eu preferia economizar para ter, e fazia. Então no Pacajus, eu
Reginaldo, tu ganhou dinheiro? Não, eu não perdi. A terceira divisão eu perdi dinheiro no Pacajus. A terceira divisão, no primeiro ano do Pacajus, eu gastei muito dinheiro no Pacajus. Mas nas outras divisões, na época a Prefeitura Municipal do Vale do Bruno bancou tudo. Eu só dei o meu tempo e o meu trabalho. Mas na cabeça das pessoas aí, alguns colegas políticos achavam que vai 900 mil para o Pacajus. Que era, se fosse 900 mil, Chico Neto, dividido em 4 parcelas. 900 mil em 4 parcelas dá o quê, Chico Neto? 200 e o quê? Chega dentro da 200 e alguma coisa. 225. Se for 225 para chegar lá e não pagar os atletas, não pagar alimentação, era muito bom, mano. Era muito fácil. Mas na cabeça, o que fica arrumando na cabeça do povo? Como é que pode, rapaz, doar 900 mil para um clube de futebol? Eu vi muito essa conversa. Hein? Aí uma vez eu peguei um colega amigo meu falando, criticando isso aí, e eu disse, e na semana ia passar Ceará, aliás, ia passar Fortaleza e Pacajus na televisão, canal 10. Aí eu perguntei ao cara, eu digo, meu irmão, vem cá, tu tem noção quanto é 1 minuto de TV no horário nobre falando o nome de Pacajus? Não tem não. Depois procura saber. E nós vamos passar 180 minutos com o nome. Pacajus, 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 Pacajus. Tu tem noção disso? O marketing que é feito com relação a isso aí, jornal, rede social, tu tem noção de falando bem do nosso município? Tu tem noção? Qual é o valor disso aí? Aí o cara, eu digo, não, meu irmão, nem tudo é. Porque de fato é isso. Realmente as pessoas não tinham dimensão. Não tinha dimensão. Você tem dimensão de um clube lá no Castelo do Pará, chegar aqui, como foi? A Série D nós temos. Fomos jogar lá no Mangueirão, em Belém, vamos jogar na Tuna Lúcia, vamos jogar em tudo que é canto. Pacajus, 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 Pacajus. Tinha nem que não sabia nem de onde é que saía esse Pacajus. De onde é que saiu esse Pacajus? O time tão novo, que era muito novo, a sessão de jeito. Então é isso que. Quantos anos tem o Pacajus, né? 2017. A fundação foi dia 17 de junho de 2017. 9 anos. Então o que acontece? Aconteceu tudo isso, mas poucas pessoas sabem disso. Só sabe quem tá. Reginaldo, me permita, Edna. Eita, e aí? Dá uma enaltecida aqui, ó, o podcast aí é hoje. História para a noite toda. Tem um recadinho aí, pelo amor de Deus, atenda esse pessoal aqui, que esse pessoal tá... Pronto, aqui com a gente tem a Ana Célia de Lima, né? Um vereador conhecedor, aí tem história, né? Aí também o Samuel lá em Fortaleza, a Melissa ligadinho, show, né? Também tem a Thelma Rocha ligadinho com a gente. Reginaldo, a história aí é meio comprida mesmo. Comprida e interessante, já né? estamos há mais de 1 hora, né, de podcast, mas é isso mesmo. O podcast é bora conversar. É uma conversa, nada. Um bate-papo. É um bate-papo, uma coisa bem descontraída, bem à vontade, né? Vamos falar dos nossos apoiadores. Manda ver, senão os homens não pagam nós, né? É verdade. Então vamos lá de Deguste Salgados, né, meu amigo André, sempre apoiando aqui o nosso podcast, o melhor salgado, com certeza. Bote aí o André e a dona Melri, viu, que a Melri, né, um abraço, a Melri também, sempre, toda a atenção, né. Ariel iPhones e acessórios, qualidade, procedência e garantia. Esse é embaixo, viu? Então fica aqui bem no centro de Pacajus, em frente ao Banco do Nordeste. Então, escritório de advocacia, doutora Sâmia Brilhante, né? E o Cecil aí também, junto aí com a doutora Sâmia, nos apoiando. Marciano Som Sem Limites, LX Telecom, sua nova conexão aqui de Pacajus e toda a região. Nacional Gás Butano, 58 anos, uma família à disposição, né? Do seu cliente, Pode né? ter certeza disso. Ana Fotos, Eternizando Momentos. Ana Fotos fica aqui também bem no centro de Pacajus, em frente ao antigo posto do Janjão. E tem nosso amigo Jocilano, né? Rio Mar, Ponto dos Frios. Só um minutinho. Vamos sair um pouquinho do futebol, voltar à política. Vamos voltar aqui. Dela, viu? Vamos voltar aqui à política, né? Tem aqui uma pergunta que a moça, a Silvia do Coaçu, ela falou assim, ó, sabemos um pouco, né, das turbulências da política de Pacajus. E também sabemos, né, que o Reginaldo, acho por ser sempre uma liderança, isso causa, né, muito conflitos, né, da oposição.
Então, ela quer saber o que é que, em algum momento, essas pessoas estão, como é que ela falou, a sua carreira política seja prejudicada. Então, o que é que você tem a falar para essas pessoas que estão aí à espera? Você tem consciência do seu trabalho, você está seguindo leve, você tem a sua consciência limpa. Então, é a pergunta da Silvia lá no Coaçu. Na verdade, simplificando, é justamente o que ela quer saber. O que você diria para a oposição que por muitas vezes critica o seu trabalho? Eu entendi muito. Quer que ele, em algum momento, fale e venha a se prejudicar, né? Eu entendi, e aqui, Silvia, agradeço aqui essa pergunta, de fato, uma pergunta muito importante a gente poder aqui responder. Quem vive na política é assim, né? Quem vive na política, a gente tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam. Mas assim, dentro da minha questão, eu acredito que muito da minha, por exemplo, eu me posiciono muito, tá? Eu me posiciono muito, eu tenho essa expectativa de defender o projeto que eu estou inserido, eu defendo de verdade, eu tenho, e eu acho que também é um pouco de, não vou querer aqui, como é que diz, de fato, Silvia, eu também acho que é um pouco de preconceito, tá? As pessoas dizem, por que que essa pessoa que chega, que não tem uma certa tradição, que não tem família tradicional, que não é isso, não é aquilo, está conseguindo se sobressair? Infelizmente, eu acho que às vezes também é um pouco de preconceito, né? Tem pessoas que ficam perguntando, né? Mas Deus, ele dá o dom, ele dá a vocação, né? Ele dá com que a gente possa... E de fato, tem algumas pessoas e a gente respeita, que faz a crítica, mas assim, eu sei e procuro às vezes, quando é uma crítica do meu trabalho, que eu reconheço que que eu errei ou que eu faço errado, eu procuro pedir desculpa, procuro corrigir o erro. Mas assim, todas as decisões políticas que eu já tomei na minha vida, todas as decisões eu tomei de forma muito consciente. Às vezes tem decisões que você toma e tem pessoas que não vão aceitar, que não vão entender, que vão lhe criticar, mas todas as vezes que eu tive que decidir, eu decidi com muita consciência, pedindo discernimento a Deus, e toda vez, e algumas vezes, não foi muitas, mas algumas vezes eu tomei decisões que feriu algumas pessoas, que machucou algumas pessoas, que fez com que as pessoas se decepcionassem comigo, mas assim, chega uma hora, Silvia, Edna, Lucier, Chico Neto, ou tu vai decepcionar alguém ou tu vai se prejudicar. Aí, meu irmão, eu tenho responsabilidade primeiro com a minha família, aí toda a vida eu tenho colocado a minha família em primeiro lugar. Por isso que em alguns momentos, ao ver algumas pessoas quisessem que eu agisse de forma para proteger, para cuidar de outras famílias, eu preferi cuidar da minha família em primeiro lugar. Então, tá aí a nossa amiga Silvia, né? Tá aí só um minutinho, Chico Neto. Não, fica à vontade. É uma pergunta, como telespectador, né? É tipo assim, você que é um conhecedor da política, e estamos vivendo uma política de muita tempestade no nosso Brasil, né? Vamos dizer, até no mundo, né? Então, eu gostaria que você passasse um pouquinho assim do seu conhecimento de político. O que está acontecendo no nosso Brasil? Né, assim, primeiro falando na questão mundial, hoje o negócio está tão globalizado. Eu digo temeroso, né? Mas está globalizada a informação, né? A questão das redes sociais, por exemplo. Teve um tempo que o que está acontecendo hoje lá no Irã ia demorar a chegar aqui no Pacajus, mas agora é imediato. Quer dizer, e as pessoas aqui do Brasil, por exemplo, daqui do nosso Pacajus, estão começando a entender. Pô, isso que está acontecendo no Irã pode prejudicar a gente também. Então está causando esse temor no povo, né? Esse cara, o Donald Trump, é um maluco, assim, entendeu? Um cara que, sei lá, é um cara que só pensa no umbigo dele e tal, zero responsabilidades e tal. Acho que está mexendo com algo que eu acho que ele não tinha certeza, né? Mas o que eu digo para você? Esse problema também chega no nosso país. Esse problema chega na nossa, por exemplo, há quem diga que daqui a um mês
se as coisas estiverem do jeito que está, o combustível aqui vai lá para outros pau, né? Então, acaba aqui ferindo com a gente, né? Prejudicando a gente, que estamos no dia a dia. Mas, assim, eu acredito que o que mais tem nos prejudicado, Chico, Lucia e Edna, com relação à questão do Brasil, é essa questão dessa polarização. Essa polarização, ela tem feito muito mal ao nosso país. Essa polarização, ela tem deixado um processo de rivalidade muito grande. E eu acho que a política ela tem que agregar. A divergência é natural na política, lógico. Você não pode ser divergência. Mas, assim, fazer um processo de polarização como está, não deixa com que você possa ter, de fato, um grau de não é de conhecimento. Tudo é polarização, tudo é divisão. Então, assim, as pessoas não estão conseguindo tirar daqui, ó. Abrir aqui, vamos olhar aqui. Aí, isso tem a ver por quê? E aí, isso é uma análise pessoal. Não tem que tá certo. Hoje nós temos um presidente da República que pode ir para o 4º mandato. Isso, contando 3 mandatos do Lula, contando 1 mandato e meio da Dilma, dá o quê? Dá quase 20 anos no poder. 18, né? 18 a 20 anos. Existiu um desgaste. Para o jovem, por exemplo, que há 5 anos atrás passou no ProUni e foi fazer a faculdade de medicina gratuita e passou 5 anos lá, hoje, e é do ser humano, hoje ele acha que isso não foi importante para ele. Quer dizer, sempre a gente quer mais. Se a gente for olhar, Chico Neto, o que era interessante para nós, enquanto ser humano, por exemplo, aqui eu vou voltar, eu sou fã do futebol, voltar para 93. Olha aí, viu como eu voltei, viu? Para dizer que eu conheço a história. 93, nós lá na casa do finado Júlio César, depois de um treino do Novo Palmeiras para ir para o seletivo, Danilo Baratinha treinador, e tu goleiro. E eu goleiro. Lembro demais. Tá vendo? Final de tarde, depois do treino, ia para cá. Quer dizer, aquilo era o máximo hoje, né? Não era aquilo, aquela época tudo. Ápice. Hoje em dia, o que é ápice hoje? Hoje em dia é profissionalizado. Hoje em dia, as cobranças, quando se acontece algo de moderno, é muito... Então, por exemplo, as pessoas também estão cobrando, por exemplo, o que aconteceu de Bolsa Família, o que aconteceu de ProUni, o que aconteceu de Brasil Sem Fronteira, as pessoas se sentem direito adquirido. Quer que você faça melhor, faça melhor. Então, tudo que você... Por exemplo, então, eu costumo dizer hoje que, eu não sei como é que vai ser essa disputa entre o Lula e o Flávio. Eu digo assim, eu não sei porque, por exemplo, o que é que o Lula vai mostrar de novo para convencer o povo que ele tem que continuar? O que é que o Flávio vai mostrar que era diferente do pai dele? Porque aqui existe essa questão que o Bolsonaro, na sua gestão, pecou nisso, pecou naquilo, com relação à questão da pandemia, que vão trazer uma série de coisas. Em vez de ter uma campanha que possa qualificar a discussão política, ela vai ainda mais ferir mais. Ainda vai ser uma campanha ainda mais ferina, uma campanha mais sangrenta. Né? Eu espero uma campanha muito sangrenta. Então, a perspectiva de... A perspectiva que o Brasil pode voltar a um processo de pacificação política. Aí a gente pode, depois de 26, nós não vamos ter mais a figura do Lula. É a última eleição que ele disputa. Eu acho até se disputar, né? Eu digo se disputar. Porque, na verdade, assim, o desgaste que ele está tendo é muito grande. Mas né? Hoje já afirmaram, parece que diz que vai disputar, né? Então, por exemplo, diz que vai disputar. Então, o que acontece? De 26 para diante, a última eleição que ele disputa, né? Como se for disputar, é essa. Então, pós-Lula, pode ser que haja um processo de requalificação de lideranças, de discussão. E a gente espera que as pessoas entendam que, por exemplo, a política é um instrumento para discutir, para divergir, mas que seja transformar as pessoas. Não que seja um instrumento de ficar rivalizando, e de briga. A palavra que você mais usa, né? Não sei se a palavra, a frase, ou melhor, a política é contraditória. Ela vem, por exemplo, eu acho que nós estamos vendo um momento, Chico Neto, que eu acho que a gente tem que deixar as ideologias de lado, essa questão ideológica, e vamos usar a coerência. As pessoas não estão querendo usar as coerências. E aí tem muito nas redes sociais, das fake news, por exemplo. Antigamente, hoje em dia, aí eu acho que não sei se você vai ouvir essa frase, por exemplo. O padre Corique dizia, rapaz, você vai meio-dia, você pega aqui
um monte de pena, o primeiro vento dá e espalha para juntar. Se naquela época juntar isso já era difícil, é uma história, imagine hoje nessas redes sociais agora, nos dias de hoje. Agora eu acho, sabe, que a questão, você tocou em rede social, um assunto puxa o outro, eu acho até que, como por exemplo, a questão das fake news. Eu de repente eu coloco uma fake news aqui, né, nas redes sociais. Muita gente acha até que as redes sociais são terra sem lei, terra sem dono. E não é bem assim. Por isso que eu digo que as fake news poderiam ser combatidas de que jeito? Claro, tanto o Facebook, tanto o canal no YouTube, tanto o Instagram, eles têm o controle de tudo. Se o cara colocou uma fake news, era mais justo ele ser bloqueado, ele ser tipo... Tudo bem, ele vinha com outro, Chico Neto. Ele vinha com um perfil falso, mas não interessa, se ele fosse eliminando por parte ou dar uma punição àquela pessoa que estivesse colocando fake news, era uma coisa para se controlar mais, para dizer assim, vamos parar com isso, né? Eu vejo assim. Assim, Chico Neto, eu sou um cara que eu tenho muito cuidado com as redes sociais, porque, por exemplo, a rede social, para quem sabe usar, você se dá muito bem. Mas quem não sabe usar, às vezes, né, pode... É o metiolate, ela tanto mata como cura, tanto ajuda como atrapalha. E aí eu até, anteriormente, nas campanhas eu usava muito a rede social e depois nos mandatos eu dava uma apagada. E nesse mandato eu fui obrigado a mudar o conceito. Eu comecei a usar muito a rede social. Aí tu vai perguntar, por que, Reginaldo, tu mudou? Porque foi na rede social que eu encontrei uma ferramenta de mostrar às pessoas de fato quem eu sou. Tem pessoas que usam a rede social para mostrar um personagem que ele não é. Tem pessoas que usam a rede social para ser um personagem. Eu estou postando na rede social para mostrar às pessoas o que eu sou. E é muito bacana isso aí. Porque às vezes, por exemplo, as pessoas, por o jeito ou de falar, ou de se comportar, ou às vezes pelo jeito carrancudo que a gente tem, as pessoas criam um juízo de valor da gente que não é. As pessoas fazem uma réplica que a gente, rapaz, não. Aí, rapaz, não sabia que tu era assim. Sabe? Então, eu estou aproveitando as redes sociais para mostrar... Não, mas eu sou assim. Me julgo do jeito que eu sou assim. Eu não tenho a rede social para criar algo. Não, eu quero mostrar realmente o que eu sou. Tem Photoshop não, né? Não, tem não. O chamado Photoshop é que a mulher usar lá nas internet, lá, quando você olha para a mulher... né? Para descontrair, porque tem mulher que coloca as fotos lá nas redes sociais, no Photoshop lá, eita, tá bonito. Quando chega pessoalmente, meu filho, digo, só em Jesus tem poder. Mas, Reginaldo, eu queria até, olha, estamos com 1h e tanto já de... mais 1h30, eu queria te fazer assim, tipo assim, a penúltima pergunta, porque a última pergunta é só quando a gente morre. Por isso que eu digo assim, a penúltima pergunta. A sua maior felicidade na política e a sua maior decepção? Cara, primeiro vamos para a decepção. Eu não tenho decepção na política, não. Não. Eu não posso dizer isso, não. Como diz o político, eu acho que o político que é político raiz não pode dizer isso. Acho que essa questão de decepção na política, eu acho que eu não, assim, se apequenar em dizer isso, não. Política é um local de espaço de militância, de trocar ideia, de você, por exemplo, se renovar, você falar a palavra decepção, nesse processo aí eu não, e eu estou dizendo isso de coração, não tem. E a felicidade? Não, a felicidade é poder fazer com que, através das nossas ações, por exemplo, a gente possa contribuir para melhorar nossa cidade. Chico Neto, eu tenho isso foi em 2020. Foi em 2020. Eu fui deixar um paciente, aliás, e uma pessoa minha para Fortaleza. E o taxista não sabia onde era a casa da pessoa. Aí me ligou, isso era 4h30 da manhã. Pai, mas eu não sei onde é, não sei o que. Aí eu digo, mas pois eu vou te levar lá, tu vai me seguindo. Aí eu saí de casa, fui seguir. E essa pessoa era lá na Lagoa Seca. Uma irmã do caranguejo que joga bola no Parma. Caranguejo. Caranguejo que é irmão do Ferretti? Não, caranguejo que joga no Parma. No caranguejo, Parma, né? Joga caranguejo. E era lá, que o rapaz não sabia, eu fui lá. Isso era 4h30 da manhã, quase 5 horas. Aí eu saí, peguei meu carro e saí. Aí saí andando.
Aí andei a cidade toda, fui aquilo que eu supor, não era a intenção minha. Eu digo, rapaz, eu tenho que reclamar de quê, Senhor? Deus me deu a oportunidade para mim ser um dos 17 pessoas que possa ajudar essa cidade. E aquilo foi, sabe, um negócio, não é se sentindo importante, é se sentindo com responsabilidade. Se sentindo, pô, mas eu posso. Uma ideia minha pode ajudar isso aqui. Né? Uma ideia minha pode contribuir para isso aqui. Então, quer dizer, então é um dia que eu cheguei na minha mãe, isso no segundo mandato, meio que agoniado e tudo, ia começar a reclamar da questão do mandato, certo? Da política. Quando eu comecei a falar, ela disse, epa, eu não aceito ser reclamar, não. Aí eu olhei dela, para tu ver a sabedoria da mãe da gente. Quem foi que te obrigou a tu ser candidato? Não. Quem não pode com pode, me pega na rodia. E eu nunca mais. Ninguém está obrigando. Ninguém está aqui. Rapaz, tu vai ter que ser obrigado a ser candidato. Os irmãos são mais velhos, Reginaldo? Sou mais velho. Mais velho. Lá em casa tem uma dica. Eu sou o mais velho. Aí eu tenho o meu irmão, né? Segundo irmão, que hoje mora em São Paulo. É engenheiro mecânico. Aí tem outro irmão que acompanhou a profissão do meu pai, é mestre de obra, trabalhando na construção civil. Eu tenho, aí meu terceiro irmão é minha irmã, primeira irmã, essa irmã é freira, mora desde 2014, eu acho, 14, Reginaldo? É 14, na Itália, em Assis. A minha irmã, ela tem uma responsabilidade hoje muito grande. Edna, você quer deve acompanhar, hoje ela é que cuida do santuário de despojamento lá onde fica o corpo do Carlos Acuti. Ela é que cuida lá, passa lá esse tempo todo. Ano passado levou minha mãe para lá, ficou lá. Aí tem outra irmã minha que mora aqui em Pacajus, trabalha na Vulcabras já bem há quase 20 anos, vai se aposentar. E tem a minha última irmã, que é a mais nova, que mora lá em Horizonte. Inclusive, um detalhe, né? A minha mãe saiu do Chorozinho, por exemplo, e mora em Horizonte desde 96, minha mãe e meu pai, por exemplo. E eu nunca deixei a minha mãe transferir o título para Pacajus. Eu candidato aqui, mas ela continua votando em Horizonte. Ela vota em Horizonte. Precisa do serviço lá e tudo. Pai, mas se tu precisar para um voto. Não, mas eu nunca fiz um que às vezes até natural. Não sei o que, não. Mas por quê? Lá, porque ela precisa do serviço do Horizonte. Ela precisa do serviço do Horizonte. Ela vai no posto de saúde do Horizonte. Ela é o correto. Assim, né? Não, aí é o que eu penso. Sim, né? sim, sim. É o que eu penso. Né? Aí é uma questão, se eu sou morador de lá, faço lá, eu sei que isso é irrelevante, mas por exemplo, eu vou voltar aqui atrás um detalhe. Eu tive um tempo que os meus filhos trabalhavam, meus 2 filhos estudavam na escola pública, certo? Na época do governo Lula, e eu trabalhava na Vicunha. E eu nunca aceitei eles receber Bolsa Família. Nunca aceitei cadastrar. Não é querer ser santo, mas na minha cabeça, se eu botasse ele lá, tinha 2 que podiam se cadastrar, que eu tinha a condição. Eu acho que tem coisas que você tem que achar da consciência. Sim. Você tem que bater na consciência. Entendeu? Você tem que ter a questão da percepção, como por exemplo, eu lembro uma vez um caminhão virou ali no Alto Tucumaru e entrevistando o policial rodoviário federal, e o policial olhou assim para mim, olha, negócio desse aí. Um deles aí, ou por que não dizer todos, cobram dos políticos, mas na primeira oportunidade de fazer a coisa errada, foi preciso dar um tiro para cima para o pessoal não saquear a carga toda. Quer dizer... Estamos falando de santidade, mas tem alguns comportamentos, por exemplo, no meu primeiro casamento, tenho meus 2 primeiros filhos, por exemplo, um é engenheiro de sorte e o outro é advogado. Mateus eu conheço. Gabriel mora em Quixadá. Siga lá. Mas qualquer coisa que vai fazer, qualquer atitude, qualquer passo que vai dar, pai, o senhor acha que isso dá certo? Dá, não dá? Que eu acho que você faz com seus filhos também. A nossa geração nos permite isso. Se queira Deus que as outras aconteçam isso.
Porque a geração de hoje, meu irmão, tá tão supérfluo que se a gente não tiver ali todo dia, por exemplo, eu tenho a Maria Rita que fez 16, está no 2º ano, e tem o Luiz Fernando. O meu Luiz Fernando, um dia desse, ele tem Instagram, semana passada, eu olhei, ele estava mandando mensagem, sabe para quem? Pro Zé Vaqueiro. Só vai fazer 6 anos. Rapaz, ele é danado, viu? Entendeu? Rapaz, é complicado. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Se não vigiar, não vai não. Meu amigo Reginaldo, eu queria te agradecer, meu irmão. Tinha feito esse convite igual você falou antes do carnaval, mas até confesso que foi até foi até uma falha minha, assim, porque eu nem fiquei atento, era na semana do carnaval. Aí quer dizer, aí o pessoal, quem é que vai deixar de brincar o carnaval para estar assistindo o podcast? Né? O cara vai descansado. Nesse negócio de descansar é balela, porque quando você sai pro carnaval, quando chega o final de semana, não, vou descansar. Que descansar o quê? O cara vai tomar uma cervejinha, comer uma carninha, bater uma bolinha, e assim vai. E eu, sabe, te convidei e agora finalmente deu certo, e tudo no tempo de Deus. Obrigado, viu, cara? Eu agradeço, Chico Neto. E vou dizer para vocês, nós temos tanto assunto para a gente conversar aqui, que talvez, dona Edna, precisa de uns 2 podcasts, se duvidar, né? Porque nós aqui, acho que nós não conversamos num 10%, porque se nós for puxar aqui... Porque de fato né? Porque é o seguinte, o Chico Neto é um cara que conhece assim, um pouco da história, por exemplo, e o Chico Neto gosta da política, gosta de abrir, né, esse leque, né? Gosta de dar o espaço, então é uma questão eu acho bacana, eu acho interessante mesmo, porque a gente, abraço. Tudo que a gente faz é com muito esforço, né? Tudo que a gente faz é com muito esforço, e a questão da rádio em si, né? Aqui é o nosso estúdio 2, a rádio é no estúdio 1, e a gente com certeza fica assim, a pensar por muitas vezes assim, sabe? Tudo que a gente faz, por muitas vezes vale a pena. Tem coisas que muita gente acha que não vale a pena, mas... Eu acho que você não lembra, né? E eu acho que pode lembrar, né? Por exemplo, mas eu lembro de um jogo em 1991, Campeonato Intermunicipal, Chorozinho, Maracanãú, e a Rádio Boa Nova transmitiu o jogo. E as 3 personagens que transmitiam o jogo, né, que estavam na transmissão: Lúcio Nogueira narrando, Chico Neto, repórter de campo, e Alex Montenegro, repórter de campo. Eu vivenciei isso aí. Né? Posso dizer que vivenciei isso aí. Né? Coisa que, Eu lembro de um jogo Pacajus e Caucaia. Até aquele cara que foi campeão mundial pelo Porto, cara, como zagueiro. Não, foi o Jardel, não, foi outro. Zagueiro, Celso Gavião. Celso Gavião jogou em Portugal, tal. E na hora lá era o saudoso Leonel, com um bigode desse tamanho aqui. E na época lá, eu e o Alex era tão brabo que nós superamos o seu Leonel na questão, sabe? Aí eu tinha o Zezinho Queiroz, que era da comunidade católica Shalom, ainda é aí na transmissão lá. Ele disse, rapaz, aí o clima aqui tá meio quente, mas os 2 repórteres estão muito nervosos. Cara, quando eu olhei assim, passou a raiva, que eu comecei foi a rir. Quer dizer, são coisas assim que a gente vai revelando e vai lembrando, cara. E podemos dizer, sem sombra de dúvidas, nós tivemos história, nós fizemos acontecer na área esportiva, não só jogando, mas como também transmitindo, valorizando o nosso futebol. Eu até acho, viu, Chico Neto, que eu tive hoje a oportunidade de tomar um café hoje com o professor Zé Valdir. Gente boa demais. Estive lá com ele hoje, né? Fazia muito tempo que eu não ia lá e fui lá hoje e conversei com ele quase 1 hora, conversando com ele, né? E a gente conversando e dizendo que nós temos uma missão. Nós aqui, hoje, eu que estou a Pacajus há pouco tempo, mas recebi o título da Pacajuense agora, estamos aqui em Pacajus e a gente ama mesmo essa cidade, nós temos uma missão. Se a gente não tiver cuidado, a nossa história está morrendo. Daqui a pouco, as pessoas vão saber da história de Pacajus de 50 anos para cá. Eu acho que nós temos, e aí na área do esporte, resgatar a história da área do esporte, na área da cultura, uma série de situações que a gente, né, quem vivenciou mais ou menos, possa de fato não deixar essa história. Muitas histórias em Pacajus que não é para ser esquecida,
certo? E aí não é porque Deus levou, mas, por exemplo, é um cara que você sabe que dava prazer de escutar a história, por exemplo, no final do Júlio César, por exemplo, tinha cada história que ele tinha, cada E o Lucê está com um programa aqui, né, só para enaltecer e valorizar mais o seu comentário. Aqui tem a equipe esportiva Júlio César Nogueira. Né, cara? O próprio Lúcio, né? Também eu acho o Lúcio assim uma enciclopédia. Ele, muito... na verdade, ele relata, ele tem coisas, né, que ele memoriza assim com uma facilidade muito grande. Então, é isso, eu acho que essa é a nossa missão, entendeu? Então, pessoas como você, né, que hoje... enfim, tem que olhar, né? Vamos encontrar, vamos trabalhar para isso, vamos provocar a prefeitura, o povo que tem essa disposição de levantar essas bandeiras, mas é importante, porque eles merecem já fazer isso. Olha aí. Pois não. Pode falar. Fique à vontade. O Reginaldo falou aí... A dama aqui é prioridade. O Reginaldo falou aí de memórias, né? Futuramente eu pretendo fazer um programa, né? Aqui um podcast. O pessoal está perguntando se é a Edna Lombardi, porque ela nunca aparece, ela fica fora da cama. Eu já chamei ela para sentar aqui do meu lado, mas ela não estou preparada ainda não. Ali se tivesse. O Reginaldo falou aí de memórias, né? E eu já tenho até o nome do programa, né? Falta só... Qual é o nome do programa? O nome do programa, Me Conte a Sua História. Aí ele falou de memórias e agora veio, né? Futuramente a gente vai... Me Conte a Sua História com Edna Moreira. Pronto, já tá aí. O Reginaldo falou aí de memórias, aí já veio a ideia, ó. É isso, é conversando que a gente, né? E o nosso podcast Bora Conversar. É uma conversa. Não chega a ser... Tu vai trazer o Pitagos aqui quando? Então, já fiz o convite. Já fiz o convite a ele, fiz o convite ao meu amigo Paulinho Brilhante. Fiz o convite já ao meu amigo Rogério do Pascoal. Né? Convidar mais pessoas para que a gente possa... O André também, o André Pascoal. É um cara excepcional, viu? Gosto muito do André. Não nego para ninguém, porque o André é um cara assim formidável. Está aposentado agora, né, como professor. Tá só curtindo a vida. Andrezão, um abraço se você tiver. Depois você traz o bar do Dallas. Bar. Ruim é ele vir. Mas você vem, né? 2 doses de uísque primeiro, mas Montila. Ele é chegado ao Montilazinho, viu? Mas, Reginaldo, meu irmão, obrigado, cara. Chico Neto, eu que agradeço. Estou à disposição aqui do podcast Bora Conversar, da Rádio Guarani, tá certo? Eu acho que você é um cara que merece esse reconhecimento na área da comunicação. Por tudo que tem contribuído na história da comunicação de Pacajus. Eu acho que é importante ter um leito de comunicação desse como a Guarani, sem amarras. Sim. Né? Sem chegar aqui e dizer não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, que infelizmente tem alguns cantos que tem algumas limitações. E aí hoje aqui de fato aqui é sem censura, né? Você pode expressar aqui o que você pensa, o que você sente. Então é importante ter um meio de comunicação que trate isso. Nos dias de hoje, mesmo com o advento das redes sociais, mas existe alguns cantos que a gente vai fazer algumas falas e diz, não diga isso, não diga aquilo, mas aqui eu posso dizer que é um local onde pode-se dizer tudo, pode-se reconhecer, pode-se falar, pode-se contar as histórias. Em fato, e é importante ter um veio de comunicação dessa natureza. Então, você continue dessa forma. Continue fazendo a Rádio Guarani esse veio de comunicação. Eu digo sempre que, claro, tudo nas nossas vidas, primeiro Deus. E eu sou muito grato a um cara chamado Teodorico Menezes. Porque todo esse prédio, toda a rádio é do outro lado do nosso estúdio, como eu falei. Esse espaço que nós estamos aqui é o Teodorico que nos fornece. E diga-se de passagem, Reginaldo, ele não ganha um centavo daqui. Pelo contrário, ele faz contribuir. Cara, eu não sei se você acompanhou, tá certo? Eu tive a oportunidade, e vou fazer isso com mais pessoas, de reconhecer e fazer uma moção de louvor ao ex-prefeito de Pacajus, doutor Vicente. Já observei, sempre a Fabi manda para a Menezes. gente a pauta das sessões, e eu observei assim. Eu fiz essa moção de louvor, a Câmara aprovou, e vamos agora no mês de março, né, fechando a data, na próxima semana a gente divulga, a gente vai fazer uma sessão solene para entregar essa placa em homenagem ao Dr. Vicente.
reconhecendo a importância do Dr. Vicente enquanto prefeito da nossa cidade. E eu vou fazer com mais pessoas, que a gente já é tão combatido, e eu acho um dos caras mais injustiçados no Pacajus chama deputado Teodorico. A história do Teodorico, o que ele ajudou de gente nesse Pacajus. Verdade. O que ele já fez por esse Pacajus, e é um dos caras que já meu mandato vai fazer esse reconhecimento, porque ele merece. Ele merece. O deputado Teodorico, a história do deputado Teodorico merece esse reconhecimento feito pelos nós políticos de Pacajus. Eu tenho muita assim, independente de quem é ou quem foi, o importante é o que fez, meu. É o que fez. Eu acho que está na hora da gente acabar com essa questão dessas picuinhas políticas do nosso município. E depende de nós políticos, mano. Depende de quem está no mandato. Não. Meu irmão, cada um está importante, cada um fez, no seu tempo, fez o seu legado, ajudou da forma que conseguiu ajudar. E a gente tem que fazer isso. As pessoas, eu sou adepto daquele que reconhece. Aquele que diminui, meu irmão, diminuir um prefeito não é interessante. Não é legal. Não né? é legal. Cada um tem as suas importâncias, as suas particularidades. Então, eu, dependendo do meu mandato, o que eu puder fazer para reconhecer essas pessoas que deram essa contribuição política, o Pacajus eu vou fazer, porque eu acho importante. E uma das figuras que merece esse reconhecimento, com certeza, é o deputado Teodorico. Vamos embora? Vamos embora, que hoje é sexta-feira, é dia de tomar umas 4 aí, né, comendo uma carninha, porque na verdade é o seguinte, né, a gente trabalha a semana todinha. E digo mais ainda, temos que trabalhar para viver, não é viver para trabalhar não. Obrigado mais uma vez, Edinaldo. Obrigado, Chico Neto, satisfação de estar aqui contigo. Esteve comigo Edna Moreira, Lucia Costa na técnica, obrigado Mano Véi, e com certeza, na sexta-feira estaremos de volta aqui com mais um convidado no programa, no nosso podcast. Bora conversar? É isso aí, boa noite a todos.